escola ainda forma ou só entrega um certificado? Olá, tudo bem? No tema de hoje, a escola ainda forma ou só entrega um certificado? Será que nós estamos comprando um certificado para os nossos filhos ou estamos enviando-os para a escola para que eles aprendam, para que eles adquiram uma formação intelectual, cognitiva, social? Esse tema ele vem me chamando a atenção há algum tempo. Por quê? Porque eu entendo que muitas vezes, em muitas circunstâncias, os pais estão delegando a responsabilidade de formação para a escola e mandando as crianças para a escola apenas para que elas, porque a escola pode dar um certificado que a família não pode dar, e por óbvio, por evidente, porque a legislação do nosso país assim nos obriga a enviar os nossos filhos para a escolarização em um ambiente docente, em um ambiente escolar. Mas nós precisamos rever qual é a real função da escola. Será que de fato a escola ainda tem um papel de formação intelectual para o aluno? Ou verdadeiramente a escola só está prestando um serviço de entrega de um certificado, um serviço de cumprir a legislação de que a família precisa enviar os filhos para a escola? Essa é uma discussão muito real e muito importante para os dias de hoje. Por quê? Porque muitas vezes a escola vem sendo desvalorizada. Então perceba que nós vivemos uma dicotomia e que pode até chegar ao ponto de uma anomalia, que é o que mais me parece hoje em dia. Os pais muitas vezes delegam a função de formar os filhos para a escola e muitas vezes não valorizam a escola. Então é algo que parece até doentio, uma relação doentia. Eu não formo meu filho, entrego e delego isso para a escola, mas ao mesmo tempo não valorizo o papel da escola. Então, sabe aquele meme que circula muito na internet, que antigamente os pais recebiam uma prova, filho com uma prova na mão, e eles perguntavam ao filho: filho, que nota é essa? E hoje perguntam ao professor: professor, que nota é essa que você deu para o meu filho? E assim, isso parece algo que fugiu completamente do controle. Nós vivemos um tempo em que os pais fazem essas duas coisas que parecem antagônicas: delegar à escola o papel de formação do filho e não valorizar o trabalho do professor. Então vamos começar a colocar algumas coisas aqui em cena, em foco, para que nós possamos de alguma forma contribuir para algumas correções sobre a nossa visão do papel da escola, do papel da família, de quem são os pais, quem são os professores. Vamos a isso então. Muito se fala sobre a valorização do professor. E aí, infelizmente, a gente tem que tocar no assunto política, porque tudo é político. Todas as relações humanas são políticas. Então, acredita-se que o professor deve ser valorizado e isso virou uma pauta política. Não. Antes de ser uma pauta política, é uma pauta ética. Pai e mãe, se você fez uma parceria com uma escola, você que escolheu a escola, não foi a escola que colocou um laço no seu pescoço e te puxou para ela. Foi você, família, que escolheu a escola. Então valorize o papel da escola, valorize o papel do professor. Porque não adianta dizer: a educação está assim, o professor não é valorizado, se você não valoriza. Se você fala mal da escola na sua casa. Os filhos copiam os pais. Os filhos fazem aquilo que vem os pais fazerem. Não adianta nada dizer, assistir no jornal: tá vendo? As pessoas não valorizam o professor. Se você não valoriza o trabalho do professor. Se você, ao pegar uma lição de casa que a professora deu para o seu filho e começar a falar mal da professora. Lembre-se, se você for o adulto da relação, entre em contato com a escola e com o professor e resolva como adulto. Agora, se você for tão criança como o seu filho, fica falando mal do professor em casa. É uma escolha. Você pode escolher ser adulto ou agir como criança. Só agir como criança, porque você não é mais criança. Pelo menos na sua cronologia de vida. Mas talvez no comportamento se comporte como alguém infantilizado. E aqui está um grande problema. Vivemos em uma sociedade infantilizada. Uma sociedade que não assume suas próprias responsabilidades. Mas vamos voltar aqui à questão do relacionamento da família com a escola. O professor tem que ser valorizado. Você pode discordar de algo, mas o profissional que você, família, contratou é o professor. Contratou para
ensinar o seu filho, é o professor. Agora separe as coisas. Você contratou uma escola, contratou um professor para ensinar conteúdos acadêmicos ao seu filho. Por quê? Porque a legislação diz assim. Não sei se eu sou... Não vou entregar agora a minha posição em relação a isso. Mas assim é no Brasil e continua sendo. Então nós devemos levar os nossos filhos à escola. Então procure uma escola que tenha minimamente algo a ver, ou o máximo possível, a ver com o tipo de educação que você daria ao seu filho. O tipo de escolarização que, se fosse você, daria ao seu filho. Então procure na escola, veja se a escola reafirma os valores que você ensina em casa. Por quê? Porque primeiro é você, na sua casa, depois a escola. Quem primeiro ensina as crianças é a família, não a escola. A escola tem um papel de entregar conteúdos acadêmicos para as crianças, mas o papel de educar é da família. E aqui mora um grande problema. Quando deram o nome de educador para os professores, isso não foi à toa, foi proposital, para que houvesse uma confusão entre os papéis. Professor não é educador. E se você gosta de um teórico bem ruim, fuleiro e de segunda linha brasileiro, que infelizmente dita o que nós entendemos como políticas públicas de educação no Brasil, sinto muito, mas a responsabilidade, a grande responsabilidade pela incompetência da educação brasileira pertence a esse senhor barbudinho de barba branca com cara de bonzinho, incompetente, responsável pelo analfabetismo funcional que existe na saída dos alunos da escolarização brasileira. Mas não pode falar dele porque ele é o patrono da educação do Brasil. Pois é, incompetente e responsável por essa anarquia que nós vemos na escola. Deveria ser deposto do seu lugar de patrono da educação brasileira porque não deu certo. A educação era muito melhor antes dele. Isso posto, a família é a responsável primaz pela educação dos seus filhos. E ela deve buscar uma escola que tenha conexão com aquilo que ela ensina em casa. Agora, se você não ensina em casa, não cobre da escola. O papel de educar é da família. A escola deve apoiar a família na educação que a família já dá. E a família deve apoiar a escola no ensino que a escola pretende dar. E aí nós temos uma via de mão dupla. A família educando em casa e a escola apoiando a família na educação. Ótimo. A escola ensinando na escola e a família apoiando a escola nos afazeres de casa, nos trabalhos e etc. Essa parceria, com essa mão corrigida, é a parceria da família com a escola. Ela tende a ser saudável e propositiva para um futuro escolar, um futuro acadêmico, um futuro participativo desse aluno na sociedade. Agora perceba, precisamos colocar cada ente no seu devido lugar, cada ente com as suas responsabilidades. Pai e mãe, não terceirize o seu papel para a escola. Quem deve educar os seus filhos são vocês. Pai e mãe, o núcleo familiar. Vocês são responsáveis pela educação. Escola é responsável pela escolarização, por ensinar português, matemática, ciências, enfim, linguagens. Isso é competência da escola. E nós devemos nos ajudar e somarmos esforços, cada um no seu papel principal e prioritário, em favor da criança. Nós temos uma geração que está sendo formada agora, neste momento, 2026. É o que nós temos hoje. É essa geração que pela primeira vez será uma geração que não saberá o que é ser saudosista. Não saberá o que é ter saudade de alguma coisa, de um desenho, como nós temos. A minha geração, não sei você, mas eu tenho saudade de assistir Tom e Jerry. Eu tenho saudade de assistir o Pica-Pau, o Chaves, enfim. Mas hoje as coisas mudam numa velocidade tão rápida que a música que hoje está no hype, amanhã não está mais.
que o canal no YouTube que está estourado hoje, daqui a um mês talvez nem exista. Ou que vai estar estourado daqui 2 meses, talvez não foi criado ainda. E é essa a velocidade que nós temos. Agora adianta chorar que na nossa época era melhor? Não, o que nós temos hoje é isso. Nós precisamos acertar com a geração que está posta hoje nas nossas mãos para que nós a eduquemos. E o que devemos fazer? Em primeiro lugar, sermos humanos. Mas pai e mãe, seja pai e mãe. Primeiro, não seja infantil. Não crie filhos infantilizados. Criança é criança. Agora, a criança começou a ter 10, 11, 12 anos. Ela precisa ser tratada como uma criança de 10, 11, 12 anos. Precisa ter responsabilidades, precisa participar da organização da casa. Tem que ter hora para dormir, para levantar. Os seus hábitos têm que ser condicionados a uma rotina. Não pode fazer o que quer. Infelizmente, e aqui eu vou tocar num ponto muito sensível, que eu vou deixar para falar em um outro vídeo, mas só vou tocar nele. Mas fique atento aqui, não esqueça de curtir, de se inscrever aqui no canal para você não perder esses outros vídeos. Eu só vou tocar nesse assunto e um dia eu gravo um vídeo maior sobre esse assunto. Muitas crianças que são classificadas, que são carimbadas, que são diagnosticadas como crianças com algum transtorno, na verdade só tem falhas nos seus hábitos diários. Tem pouco tempo de sono e excesso de tela. Se simplesmente fosse cortado o tempo de tela, dado o tempo de sono adequado, mas o sono certo, não o sono com barulho, o sono na hora certa, com a luminosidade certa, para que a criança pudesse simplesmente dormir no sono profundo, sono reparador. Infelizmente, muitas crianças que foram diagnosticadas com transtornos se veriam curadas. Não estou negando a existência do transtorno, por favor, não recorte isso de forma errada. Existe o transtorno, existem os transtornos que precisam ser cuidados, olhados com muito cautela, com as devidas adaptações e, enfim, todo o entorno, e isso vai ficar para o vídeo maior. Mas para o nosso efeito aqui hoje, muitas crianças só precisam de sono adequado, menos tela, menos açúcar e provavelmente elas teriam a sua saúde emocional, sua saúde cognitiva automaticamente curada. É lógico, existe um tempo de desmame, um tempo de readaptação, mas apenas por correções no dia a dia dessa criança comportamentais já teríamos uma melhora impressionante, que talvez nem com remédios essa criança obteria. Então, pai e mãe, fica aqui essa mensagem. Seja pai e mãe. Seja pai e mãe que coloca limites. Por quê? Limite é uma forma de comunicação de amor. Sabe aquela frase? Quem ama, cuida? Se não cuida, se não põe limites, fique tranquilo que um dia o seu filho precisará ir ao psicólogo para encontrar a sua forma de amar, porque ele vai se sentir abandonado. Uma criança que não é cuidada, ela cria um sentimento de abandono, porque ninguém colocou limites, ninguém deu um caminho para essa criança. Então, colocar limites, dizer não quando deve ser dito não, é uma expressão de amor. Então, pai, mãe, você foi escolhido por Deus para cuidar do seu filho. Entenda, os filhos são do Senhor, são de Deus, e eles foram dados a nós com uma incumbência espiritual, sacerdotal, uma incumbência incrível, um presente indescritível, o presente de nós cuidarmos dos filhos que são de Deus. Então faça isso com um zelo muito grande, com muito cuidado, com muita dedicação, colocando-se no lugar de pai e de mãe, honrando os professores, porque se eles estão postos como professores, eles foram postos nesse lugar de autoridade debaixo da permissão de Deus, para que, somadas todas essas variáveis nessa grande equação, nós possamos deixar filhos melhores para o mundo e um mundo melhor para os nossos filhos. Não esqueça de curtir esse vídeo, de comentar aqui embaixo, veja se você está inscrito no canal, deixe sua opinião por aqui e eu te aguardo em próximos vídeos, ok? Muito obrigado e até lá, te vejo por aqui.